Espigão do Oeste, Rondônia, na Amazônia. A cidade com uma população pacata e próspera, com a sua maioria de origem pomerana, com tradições vivas, a cidade é bicampeã nas Olimpíadas de Matemática e de Língua Portuguesa. Uma cidade que se destaca na região e que também está sendo a porta de entrada para um dos lugares mais hostil da selva amazônica. A cidade se destacou no ano de 2004, quando bem próximo daqui houve a maior chacina já conhecida em um garimpo, dentro de uma reserva indígena. Agora, com o assassinato do jornalista Dom Phillips, suscitou o interesse nessa região para comparar a violência que acontece tanto aqui na reserva Roosevelt quanto na reserva do Javari. Nessa estrada é que dá acesso aos lugares mais procurados de muita gente de todo o mundo. Nós nos referimos à estrada que dá acesso à reserva Roosevelt. Foi nesse lugar onde aconteceu a maior chacina de garimpeiros de toda a história, onde foi mortos 29 que foram encontrados, mas que, segundo relatos de moradores da região, muito mais gente ficaram desaparecida durante de um verdadeiro conflito. Mas é aqui, nessa região da selva amazônica, aonde as pessoas, depois de saírem das regiões onde estão as povoações, entram na selva amazônica, que está guardado o grande tesouro do Brasil, ou vamos dizer, os tesouros que estão no subsolo, aqui na selva amazônica, nessa região onde aconteceu o massacre dos garimpeiros, existe muitos minérios, cassiterita, ouro e o tão cobiçado diamante. E é por ele que as pessoas entram nessa mata, a conquista do diamante. Quando os garimpeiros ou os exploradores entram na selva, eles não estão mais sozinhos. Ou por mais que eles imaginem que possam estar sozinhos, de repente eles se deparam com surpresas. Porque além disso, a selva amazônica, nessa região, é habitada em algumas regiões, em algumas áreas dessa mata ou nas reservas, tem os índios cinta-largas. Só que não são só eles. Existem também os piratas da biodiversidade. Ou seja, existem os piratas, os homens brancos que fazem acordo com os índios e pagam propina para os líderes indígenas para explorarem a área. Os outros entendem que a área pode ser explorada e acabam entrando também. Só que já existe um acordo pré-definido entre a liderança dos indígenas e os que fizeram um acordo, ou seja, aqueles que vão para fazer a exploração com um acordo pré-definido com a liderança indígena. E aí, lá dentro, muitas vezes, há o confronto entre os interessados em explorar a área. Os moradores da região dizem que esses acordos são antigos e são conhecidos na região. Os índios costumam fazer acordos. Muita gente até comenta sobre como os indígenas que vivem nas aldeias conseguem desfrutar de tão grande poder econômico, já que eles não plantam e não têm safra de colheita, da onde vem então tanto dinheiro para comprar caminhonetes, joias, viagens e ficar em hotéis e desfrutarem dos melhores restaurantes da cidade vizinha aqui da região da reserva. Em 2004, foram assassinados, que foi chamado de um massacre por alguns membros da comunidade que foi acusada de participar dessa chacina, que eles chamaram de massacre. Foram 29 pessoas. 29 pessoas dentro da área de garimpo de um lugar chamado Reserva Roosevelt, na região onde está situado a reserva indígena dos Cinta-Largas, onde houve um grande combate, um tiroteio que dizimou ali no local e que foram encontrados 29 pessoas. Agora nós conversando aqui com o seu Chico, que foi um dos homens que trabalhou naquele dia no sepultamento de alguns desses homens. Nessa vala, onde nós estamos mostrando agora, foram sepultados alguns desses homens assassinados.
Na realidade veio 23 corpos para cá e foi identificado 8 e 15 não. 15 foi como indigente e 8 identificados. Então os 8 identificados tá no começo. No começo, daqui para lá, tá? Os 8 identificados tá no começo aqui. Identificado. Mas não tem a identificação deles aqui? Não tem nada aqui? Não, identificado no arquivo. Tá no arquivo? Aqui não, no arquivo. Certo. Tá no arquivo. Na época que aconteceu essa chacina, chocou o Brasil. Há um enredo muito maior, há uma rede organizada que atua também dentro desses locais, dentro dessas áreas de garimpo. Ninguém gosta de falar isso. As pessoas ficam com medo de falar sobre isso, mas sabem que existe uma organização que atua paralelamente ao Estado e, pasmem, controlada e organizada e combinada com as autoridades indígenas. Não foram esses apenas as vítimas da violência do garimpo. Outros também foram dizimados nessa corrida do diamante. Segundo o relato de moradores locais, estrangeiros também foram mortos aqui dentro. A informação que temos é de que eram compradores de diamante. Isso um alemão veio aqui, procurou atrás, mas sumiu-se. Ninguém não tem informação. O homem sumiu. Mas ele porque veio... eu sei que ele não era garimpeiro, porque eu entendi ele era um intermediário de pedras, que foi falado também. Né? E que não era brasileiro? Não. Esse camarada que veio procurar, ele era um da origem dele? Era um da origem dele, um parente dele, que ele queria saber. Então. Aí até a minha identificação que eu sei diz que ele parou aqui nessa primeira, eu vim e mostrei o local para ele, também foi só uma vez que eu vi esse cara na vida e ele desapareceu no mapa também. Segundo fontes, os compradores clandestinos de diamante compram esses diamantes diretamente dos índios. Os identificados tá no começo, o final aqui é os não identificados. Então essa vala aqui grande, até uma altura é os identificados. Sim, mas tem 8, tem 15 para frente que não é identificado. O total era um de quanto? Que veio para cá era 23. Foi mais, só que foram para outros lugares, né? A família levou para os seus lugares. Eu não vou falar precisamente se foi 29, mas sei que foi mais de 23. Só que outros foram para os seus, a família levou para o seu lugar. Certo. Aí para cá veio esses 23 aqui. Os que morreram no dia, mais do que esses aqui, mais do que 23, foi para os seus lugares. A família levou. Sei que são 3 aqui nesse trecho aqui, ó. Também vítimas de lá. É vítima do garimpo, do garimpo também. Entendeu? Porque essa daqui foi antes daquele lá. Foi antes? Esse daqui foi antes daqueles, entendeu? Mas muito tempo antes, ou assim, tipo anos, assim, ou meses? Não, foi ano. Foi meses não. Foi ano. Não, foi ano. A violência já vinha rolando já. Já, né? Já vinha rolando, né? Já vinha rolando. A vala foi cavada com a retro, para enterrar foi com a retro, para jogar a terra. É muita coisa, era muita. Não tinha nem como ser humano, né? Ser manual, né? Comparação, né? Ou uma coisa que também nos incomoda bastante, incomoda a sociedade e até a própria imprensa, muitas vezes é tolhida de participar ou entrar em reservas indígenas. Nós, por exemplo, já tivemos situações que fomos fazer alguma matéria e fomos ameaçados pelos índios. Em uma das ocasiões, eu e minha equipe chegamos para fazer uma reportagem num sítio arqueológico. Não sabíamos que ali tinha sido tomado por uma etnia e quando estávamos lá dentro fomos cercados pelos índios e eles nos deram a chance de sair na condição de não obedecer à ordem deles, sermos mortos e consumidos, segundo eles, as próprias palavras. Se vocês permanecerem aqui por mais alguns minutos, nós vamos matá-los e comer a sua carne. Eu ouvi isso da boca de um líder indígena no estado do Paraná, quando estávamos fazendo uma reportagem sobre um sítio arqueológico. Em outras ocasiões, nós pedimos autorização para a FUNAI para entrar nas reservas. Nunca conseguimos uma autorização. Pedimos apoio para a Polícia Federal para nos acompanhar no caso daquela reportagem do sítio arqueológico. Também nunca quiseram
nos acompanhar, porque segundo a informação que nos passaram, é que tínhamos que ter uma autorização primeiro de um órgão superior à Polícia Federal. O Exército tampouco quis fazer parte desse empreendimento de mostrar outras grandezas que o Brasil tem para os brasileiros, em decorrência de impedimento de entrar em lugares dominados por um outro tipo de acordo que a gente não consegue entender. Até aí já é uma decepção saber que as autoridades competentes não podem, ou não querem, ou fazem pouco caso, ou se esforçam pouco para ajudar que as grandezas ou outras partes de coisas grandes do Brasil sejam apresentadas para os brasileiros. Por que estamos retomando de novo esse caso de muitos anos atrás, lá de 2004? Porque agora, e o que aconteceu aqui na Amazônia com o jornalista Dom e o indigenista, ressuscitou isso, trouxe de novo à tona esses acontecimentos. Não é um caso isolado, é por isso que nós estamos mostrando isso. Não é um caso isolado. Eu particularmente tenho uma certa experiência em Amazônia, já não é o meu primeiro trabalho na Amazônia. Já há muitos anos eu faço trabalho dentro da selva amazônica e sei qual que é a diferença em estar dentro da selva amazônica ou fazer um trabalho fora. Mas, para quem entra na selva, sabe que a dificuldade dos nativos, a dificuldade de encarar ou ter atrito com os nativos sempre saem na frente, saem com vantagens. No caso desses homens que permanecem dentro das reservas, só pode ter alguma coisa de vantagem aí. E é nisso que quando uma reportagem vai para dentro da selva para mostrar as verdades, os repórteres, os jornalistas ficam em desvantagens. Não só pelos índios, como foi o meu caso e o caso da minha equipe lá no estado do Paraná, mas no caso dos piratas que estão lá, sendo muitas vezes protegidos por aquele grupo que mora naquela reserva. O caso do jornalista Dom, ele foi vítima dos piratas. E os piratas não estão só lá na reserva, no Amazonas, onde eles foram assassinados. Os piratas estão também em outras reservas e em vários lugares do Brasil, fazendo igual fizeram com o Dom. Se a imprensa não tiver liberdade de entrar de maneira clara dentro das reservas ou em todos os lugares do território nacional para mostrar verdades que não são mostradas, esse fato não será o único, porque coisas ocultas tem dentro das reservas que a imprensa grande não mostra. Uma, porque talvez não se interesse em mostrar, e outra, porque os canais mais independentes não têm autorização de mostrar. Essa democracia parece que está com 2 pesos e 2 medidas. Será que nós somos brasileiros donos da nossa mata amazônica? Ou será que a Amazônia está dominada por outras ideias ou ideologias externas que nós não temos o direito de mostrar e falar? Joe Amaral, diretamente da Amazônia do Brasil para o mundo.